Ok, gente. Então, a partir de agora, o nosso resumo de notícias para você que gosta de se informar todos os domingos, a partir das 10 horas, né? Isso aqui na Herer FM 104,9. Então, vamos começar aqui, que hoje não é possível, né? Enfim, na transmissão ao vivo aqui pela internet, né? A live, mas estamos aqui a divulgar dessa forma, né? Gravado aqui também. Bom, vamos então aqui lembrar que o resumo se refere ao dia 25, né? A partir do dia 25, segunda-feira, até o dia 30, ontem, sábado. E aí a gente começa dizendo que no dia 25, né, preso por envolvimento no caso Marielle, fez campanha para Dilma. Toda aquela narrativa, todo aquele estardalhaço que foi feito durante 6 anos, né? Com aquela intençãozinha, né? Com aquela insinuação, digamos assim, de que o mandante seria um outro ou outros ligados a uma criatura bastante conhecida aí, né, que foi marcada aí pela perseguição, né, durante 6 anos, né? E aí, quando depois desse tempo todo, né, de toda essa investigação que se dizia, né, fazer, e aí qual o resultado agora? Esperou esse tempo todo, foi preciso esse tempo todo para se confirmar, para chegar à conclusão de que quem tanto estavam acusando, né, quem tanto estava sendo acusado, melhor dizendo, né, não foi. Foram outros os mandantes e que estão presos agora, né? Um deputado e o outro um espécie aí de promotor, né? Um que é um representante aí bastante importante aí, que está encrencado até a medula. E os dois irmãos, que já eram conhecidos já há muito tempo aí como os irmãos Metralha. Mas a narrativa não tinha nenhum interesse em envolver os nomes deles, e sim uma criatura aí que ficou marcado para ser demonizado por 6 anos e continua, claro, né? Mas sobre esse caso, parece que chegaram finalmente à conclusão, uma vez que não encontraram nada que incriminasse o infeliz que a extrema imprensa e toda a esquerdinha queria que fosse. Pois é, pois é. Então tá aí, vamos vendo. Ainda, né? Ainda do dia 25, irmãos Brazão, que eram os irmãos Brazãos, né? E ex-chefe da Polícia Civil são presos acusados de matar Marielle. Pronto, só para concluir isso aí que eu havia anotado, as mesmas criaturas que eram da mesma laia aí da esquerda, do PT, na campanha de Dona Dilma. Olha quem realmente, de quem realmente eram e são amigos, né? Quem fazia parte de quem, né? Ah, não tinha nada a ver com o outro, mas a narrativa tinha que ser aquela, né? Que passaram 6 anos. Quem mandou matar Marielle? Pois é, agora estão sabendo. A extrema imprensa ficou cega, muda e surda sobre esse assunto. Calaram-se completamente, não tem mais interesse nessa narrativa, então agora a história é outra, né? A narrativa tem que partir, né, desesperadamente para uma outra, ou vergonhosamente, ou safadamente, a gente pode dizer assim também, para uma outra, porque essa gente não quer saber de verdade, não quer saber de esclarecer, de se concluir a coisa de forma correta, como diz a regra, como diz a lei. Quer fazer estardalhaço, demonizar um e bajular outros, encobrir até a podridão em que se encontra este país. Vamos mais ainda. Família de Marielle Franco, né, era contra federalização das investigações. Quem não lembra disso, né? Quem não lembra disso? Tudo valia para permanecer, dar continuidade e ficar sempre na ladainha da, da narrativa, né? Da perseguição a uma criatura aí que
todo mundo sabe. Então, por isso, até isso, quando o infeliz alguém do governo de então, né, que quis, falou, cogitou-se a ideia de se federalizar o caso, na tentativa de, enfim, claro, de resolver, né? Não. Então, a turminha toda da esquerda, a família da Marielle e a extrema imprensa bater em cima com tudo que não. A criatura queria era encobrir, queria federalizar para impedir que se chegasse, né, aos verdadeiros mandantes numa investigação mais direta. Não, ficar, porque aí acabava com a narrativa, né? Acabava com a narrativa, não ia ter mais o que ficar remoendo e insinuando o tempo todo que seria o infeliz o mandante. Então, impediram que o caso fosse federalizado na época, e por quê? Porque queriam, repito, né, manter essa narrativa. Quando passou-se esse tempo todo, aí, recentemente, é que foi, até que enfim, mudou o governo do amor e coisa e tal. Enfim, foi até que foi federalizado, sabe lá por quê? Uma vez que no fundo eles sabiam que eles estavam encrencados até a medula de alguma forma, né? Quer dizer, pelo menos os que eram apoiadores do tipinho que aí está de volta. Mas, né, chegaram sim né, a esta conclusão. Há quem suspeite demais que esse episódio da conclusão deste caso tenha sido resolver isso para dar uma abafada noutros tantos absurdos que aconteceram recentemente e tem que ser um escândalo para encobrir outro, e aí é o caso que se suspeita que tenha acontecido. Bom, de qualquer maneira, estamos acompanhando e para quem quer que tenha, né, o mínimo de responsabilidade com o que houve, com o que procura entender, está se vendo, no fundo, o que é que está acontecendo neste país, né? O embrulho em que estão fazendo para livrar os verdadeiros culpados de toda essa traçalheira que tem acontecido, todas essas distorções neste país, demonizar um lado e, né, encobrir a podridão do outro. E assim, né, segue o baile, né? Então, aí a família era contra, imagina. Porque aí acabava com a narrativa, né? Então, tá aí. Passaram esse tempo todo, né? Irmã ganhou até ministério. Olha de que lado eram ou são, né? Os verdadeiros mandantes da tragédia aí, da morte, então, da vereadora lá do Rio de Janeiro, a conhecida que ficou Marielle Franco. Pois é. Então, vão vendo, vão acompanhando e vão disfarçando que não estão entendendo quem são os verdadeiros encrencados neste país. Ainda, PT e movimentos de esquerda fazem atos esvaziados em capitais. Menos de 2.000 pessoas conseguiram contar. Então esses eventos não eram para superar aqueles de 25 de fevereiro que lotou a Avenida Paulista. E agora? E cadê aquele povo dos milhões e milhões, 60, né? Milhões que elegeram o atual desgoverno que aí está? Que popularidade é esta? Cadê aquele povo tão fanático por esta criatura que aí está, que não se manifestam, que não participam, né? Essas pessoas que não participam dos eventos de tal criatura. Aliás, a criatura que sequer aparece, não tem nem coragem de aparecer nos tais atos promovidos para a bajulação dele e ainda não sequer aparece. Por que será? Ele já sabe o que é que escuta, onde ele pisa, onde o público que ele visita, ele sabe o que é que ele ouve. Mas, segundo o TSE, foi ele que levou aí a maior quantidade de votos, então eu não digo mais nada. Vamos mais ainda.
né? Do dia 26 agora. Moraes dá 48 horas para Bolsonaro explicar hospedagem em embaixada da Hungria. Sim, esta semana foi um pirro, né? Foi a história, mais uma coisinha aí para dar uma encoberta aí, né? Encobrir aí, né? O fracasso das, né? Dá para a gente desconfiar demais, o fracasso das manifestações e outros escândalos, outros absurdos que acontecem neste país. E aí, né, tem que se trazer alguma coisa à tona aí, um absurdo aí, para, né, ver se encobre um tanto aí a os absurdos que têm acontecido aí e para não se investigar, não se, enfim, ter nenhum um destaque em cima disso, cria-se mais uma narrativa para, né, enfim, encobrir, ainda mais usando o nome de quem eles usam, que já é conhecido, que aí encobre qualquer outro episódio, por escandaloso e medonho que seja. E aí, essa que eu já anotei, é claro que todo mundo ficou sabendo, né? De umas imagens que vazaram, de umas imagens que foram realmente divulgadas aí na internet. Não é, não, olha, um jornal americano, né? É o The New York Times, né? Pois teve que foi quem conseguiu aqui da Baixada da Hungria no Brasil. Que historinha é essa que é preciso se esclarecer, não? Como assim? Um jornal, por exemplo, americano, né? Teve toda. Como conseguiu a história dessas imagens de que o Bolsonaro dormiu por 2 noites, né? Na embaixada da Hungria. Então, pronto. Isto aí é o escândalo. Não tem mais o problema da Marielle, não tem mais o problema aí, né, do fracasso das manifestações, não mereceram destaque, nada mais. E sim, essas imagens que vazaram, né, que ficou o mundo todo sabendo de que Bolsonaro esteve na embaixada da Hungria aqui no Brasil, e, portanto, este aqui é o episódio mais escandaloso, extraordinário deste país, que encobre todos os outros, porque Bolsonaro foi à embaixada da Hungria e por isso deve-se uma investigação muito rigorosa, né? As imagens, pronto, foram vistas. O que é que ele fazia? Simplesmente em algum momento, né, por ali foram captadas essas imagens e, alguém aparece ali por ali, tudo sem, enfim, que eu saiba não tem áudio e tudo, mas isso já é grave demais, já é grave demais. E aí, pronto, encobre-se todos os outros escândalos e agora este sim é que é o pirru do pirru. Bom, quando, na verdade, se deve investigar, é escandaloso, quer dizer, o preocupante, o interessado deve ser saber, né, como essas imagens foram realmente vazadas, divulgadas, que sistema frágil é este, né? Quem é que, na verdade, está facilitando a divulgação dessas imagens? Quem foi que realmente usou de forma aí duvidosa aí para se facilitar essas divulgações, né? Que imagens fáceis numa embaixada, né? Que segurança é essa mesma, né? Que proteção realmente tem isso? Que foi tão fácil, tão possível se divulgar, né? Quer dizer, encontrar essas imagens, né? E fazer todo esse estardalhaço. Mas aí é que está, né? Enquanto outras tantas imagens que se esperavam tanto, né? Que esperamos há tanto tempo que se divulgue para a gente ficar a par direitinho do que realmente aconteceu, né? Por exemplo, no aeroporto de Roma, né? Ah, as imagens do episódio da agressão, né, que dizem que sofreu o Alexandre de Moraes mais o
filho. E aí a ministra Rosa Weber achou tão grave, tão grave, tão grave, né, que mandou vasculhar a vida do infeliz, do empresário e de toda a família envolvida lá nesse episódio de uma suposta agressão. Diz que foi agredido, mas não se mostra as imagens, a gente fica achando que é tudo muito suposto. Pois é, mas aí não se mostra, não sei por quê. Não sei por que não aparece, não tem como vazar essas imagens, nem também né, do 8 de janeiro, né, para assim, para os detalhes, para a gente saber que todos aqueles infelizes condenados, por que eles foram condenados, se tem as imagens que comprovam que realmente eles são culpados dos crimes que foram, né, acusados e condenados um bocado já. Pois é, e outra também, né, as imagens lá do presídio de segurança máxima de Mossoró, os fugitivos, não é isso? O Querubim e o Tatu, pense, estão livres, leves e soltos por aí, não é isso? Fugindo, dando olé a mais de 500 agentes, dizem, né? Da polícia, das polícias, diz que até a Força Nacional já desistiu, já foi dispensada, que não adianta. Querubim e Tatu são as criaturas mais difíceis de se capturar, né? Não se conseguem imagens, né, direitinho daquilo. Da Baixada da Hungria foi fácil demais. Era Bolsonaro que estava lá, então é muito grave. Isso sim, tem imagens, mas não se tem do presídio de segurança máxima de Mossoró. Pois é, não se tem, né, a do 8 de janeiro, né? Seu Flávio Dino disse que foram todas apagadas, 180 por aí, assim, um pouco mais. Que historinha! Pois é, e nem também a do aeroporto de Roma, lá envolvendo a confusão com o seu Alexandre. Nada, apenas da embaixada da Hungria. Essas sim foram rápidas. A mídiazinha daqui não conseguiu, não foi, mas uma americana conseguiu, e agora eu quero ver, saber a explicação de como isso realmente foi possível, quem facilitou, quem conseguiu, como conseguiu essas imagens que não tem para todo efeito, não tem gravidade, coisa nenhuma, mas as graves mesmo, essas sim, são impossíveis de se ver, de se conhecer, de se saber, né, da verdade por trás de tudo isso. Vamos acompanhando, vejam a situação em que se encontra o Brasil. Pois é, então, agora essa sim. Que mais ainda? Capitais têm abismo de saneamento, saúde e segurança. Mostra estudo. Pois é, e o que está fazendo, o que já começou a fazer o governo do amor, o governo da competência, o governo, né, que seria, né, desde a campanha, a conversinha bonita, de que seria a solução para os problemas de Brasil, não é isso? Né? Como assim essa situação? É visível isso, claro, todo mundo sabe desse problema do saneamento básico, né? Da saúde, da segurança, um horror, né? Fizeram esse estudo, mas já se sabia, fazia tempo, inclusive com o marco do saneamento, a própria laia do PT foi contra, né? Porque era o governo anterior que queria, né, que queria realmente agilizar as coisas, colocar em prática, e o PT, né, com qualquer um que não seja da laia deles, eles são contra. E foi o que aconteceu. Por que que agora iria fazer diferente, né? Depois que chegou ao poder, já conseguiu o que queria, né? Que é o poder pelo poder. Então pronto, o resto que se dane, que fique sem saúde, que fique sem segurança, principalmente, que fique sem saneamento. Aí,
Então tá aí. E educação? Ah, educação. Pois é, ainda. Tem mais um detalhe sobre esse assunto, né? Sobre essa matéria que eu li, que eu acompanhei, dizendo o seguinte, que esse estudo mostra que Salvador é a capital com piores taxas de pobreza, também de violência e desemprego. Pois é, Salvador e outras tantas capitais do Nordeste, para variar, da maioria, tudo no comando da esquerda, do PT, para variar. E esse desastre, e esta coisa, e este absurdo, né? E esta situação realmente difícil, né? Que as populações vivem. Mas elas estão sempre repetindo essas criaturas, um pior do que o outro, mas elas estão, essas pessoas dessa região querem, parece que quanto pior, melhor, então agradeça a ele, então, vão aguentando, né? Ou vamos, né? Mas eu não estou fazendo parte disso. Né? Faz tempo que eu entendi que esse tipinho só quer saber de poder, de ganância, de corrupção. É o que se destaca muito bem, né? Apesar de toda a proteção. Enfim, tá aí então Salvador, né? Sabe lá quanto tempo está no comando do PT, enfim, é sempre assim. É a capital com piores taxas de pobreza, de violência e desemprego. Pois é. E aí? O que faz aí então sabia o nome da criatura? Lá, esqueci, faltou no instante. Já teve o Rui Costa, já teve, enfim, outros, né, esquerdinhas, e tem o Jerônimo, né? Acho que é o Jerônimo agora. Pois é, tudo da mesma laia, tudo farinha do mesmo saco, banana do mesmo cacho, tudo do mesmo tipinho, né? Que está pouco se lixando para mudar a realidade nua e crua da população. Que se dane, eles querem é poder e rote neles de novo. Ora, ora, ainda, Conselho Federal da OAB considera inconstitucional PL de fim da saidinha. Que novidade! Esse tipinho que já tem se destacado, a OAB, essa vergonha, né? Essa covardia toda que tem realmente se destacado dela, né? Sobre os absurdos que acontecem neste país, né? De desrespeito à Constituição, né? Às leis. E aí, uma instituição dessa que se esperava minimamente, né? Que se espera ter uma voz aí ativa aí contra esses absurdos, essas intromissões de certas autoridades, de uma certa instituições, ou ministros, no caso da STF, nos outros poderes, de um certo poder, né? E nos outros, essa instituição parece, né, combinar direitinho com o tipo que aí está, e aí fazer esse tipo de consideração de que contra o PL do fim da saidinha, essa excrescência da justiça no Brasil de se permitir que criminosos saiam de vez em quando, várias vezes no ano, porque muitos praticam mais crimes que nunca mais voltam para os presídios e tocam o terror na população de novo. E aí fica por isso mesmo. Ainda tem esse tipinho, claro, dependendo dos clientes, por certo. Certo é esse o único objetivo de tal instituição. Simplesmente isso. Mas devia ser mais pelo que diz a lei. E pronto, né? Pelo que diz a lei, conforme a lei. Não simplesmente. Por quê? Se é um PL que vai aprovar, depois, se aprovado, a OAB só tem que respeitar a decisão, né, da maioria do legislativo que apoiar tal projeto de lei. Ora essa. Não, já se manifesta que é contra. Por quê? Ainda, STF normaliza recados via imprensa, né? De forma anônima
ou em entrevistas, ministros interferem no jogo político. Pois é, teve até a história que um certo ministro já disse em recado, né, que se Bolsonaro disser um ai no 25, que era dia 25 de fevereiro, poderá ser preso. A extrema imprensa divulgava isso com o maior prazer, que a interferência de um ministro do STF possa fazer isso tranquilamente, porque contra o infeliz Bolsonaro pode tudo. E aí, até esse tipo de coisa. E a história que as espetaculosas e vergonhosas né, da vergonhosa imprensa, da extrema imprensa, divulgam com o maior prazer de que estão recebendo recado de uma fonte fidedigna, de uma fonte, ela diz mesmo que é de ministros do STF, mas que ali está divulgando, mas não pode dizer quem, qual o nome, mas que é de um do STF, que por isso pode confiar que o que ela está dizendo é um absurdo. O que ela está falando é um absurdo, mas é um absurdo que para ela não tem problema. O que importa é que ela está muito feliz divulgando de uma fonte fidedigna de um ministro do STF. Imagine! Que conversou com ele, que ele está aqui neste momento ao vivo mandando recadinho. Então, o ministro os ministros do STF, então, cadê aqui? Deixa eu conferir aqui direitinho o que aqui diz. Normalizou esse tipo de coisa. Eles praticam as coisas absurdas e quando o escândalo vem à tona, quando alguém se manifesta dizendo que isso é um absurdo, eles não sejam por isso. Eles dizem agora, vamos então dizer tudo junto, dizer que isso é normal e acabou a conversa, ninguém mais deve se espantar. Então pronto, eles decidem que o absurdo agora é normal. Então pronto, eles podem sim mandar o recadinho de forma anônima para uma emissora que eles têm interesse, para uma jornalista espetaculosa, ou sei lá, do tipinho da mesma laia, divulgar aquilo que é do interesse deles todos, né? Deles todos da mesma laia, e aí pronto. É normal isso agora, não se deve mais se escandalizar que os recadinhos, né, que forem repassados para uma certa emissora que os jornalistas da extrema imprensa querem, né, para fazer estardalhaço, alimentar a narrativa. Então pronto, agora é tudo normal, né? né? Eles não querem nem saber se eles estão lá na função para zelar pelo que diz a Constituição, pelo que diz alguma coisa de vergonha que devia ter. Não, não importa. O que eles decidirem está decidido e acabou a conversa. Então é esta a democracia neste país que a gente está vivendo, com um tipo de instituição que faz esse tipo de coisa, decide dessa forma e que ninguém pode dizer, como dizia a espetaculosa jornalista que divulgava, que não pode dizer um ai. Se disser, pode até ser preso, segundo essa excrescência que se tornou neste país, né, com esses espetaculosos, escandalosos defensores desse absurdo. Então, aí, normaliza então agora os recados via imprensa, só que de forma anônima, né? Ninguém pode saber na democracia Brasil qual é a autoridade que está vazando, divulgando os recadinhos, né, com antecedência para a mídiazinha fazer o estardalhaço de que ela tanto gosta. Contra, claro, um lado em favor, né, quer dizer, e em favor de outro, conforme o interesse, né, mesquinho e politiqueiro. Então tá aí, vão acompanhando. E ainda, no dia 26, Revista Oeste comemora 4 anos de existência. A Revista Oeste, o meio de comunicação que surgiu na internet, né, depois a partir, né, de 2020, né, a partir de 2020,
com o pavor da pandemia, aquela coisa toda, e toda a história né, que também coincidiu com o governo Bolsonaro e aquela perseguição implacável que se tornou a ele e a qualquer um apoiador do infeliz, né? E aí, quando, na verdade, alguns jornalistas se reuniram e fundaram, já que não podiam se apresentar, já que não podiam, né, ficarem livres para darem suas opiniões sobre o estado de coisa em que se encontra o Brasil, com a política e a justiça, esse tipo de coisa que se tornou, e aí fundaram então a revista Oeste Eletrônica, né? Quer dizer, só pela internet você pode acompanhar, mas com bastante textos muito bons, e também o programa Oeste Sem Filtro, da revista Oeste, divulgado aí pelo YouTube, mas sem monetização e sem apoio de qualquer que seja o político ou instituição governamental. Eles não recebem e que por isso pode-se confiar que realmente são independentes e não a traçalheira da extrema imprensa, dessa vergonha que se tornou a imprensa neste país, recebendo milhões e milhões para bajular o governo que aí está. Quer dizer, o dinheiro que eles recebem são de nossos impostos para eles ainda ficarem perseguindo, né, um lado e bajulando o governo que aí está. Mas a revista Oeste, né, para enfrentar toda esta realidade, com apoio dos assinantes da revista Oeste, do programa Oeste Sem